levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Peça isso. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Fujam diante de ti seus inimigos, se dispersem diante de ti todos aqueles que aborrecem sua presença. Levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Fujam diante de ti seus inimigos, se dispersem diante de ti todos aqueles que aborrecem sua presença. Sua presença reinará, sua presença reinará sobre todo império, sua presença reinará, governará sobre todos os principados. Sua presença reinará sobre todo império, sua presença reinará, governará sobre todos os principados. Hoje, quando Davi estava entrando em Jerusalém, havia um homem chamado Simei que estava amaldiçoando a Davi, levantando a palavra e dizendo que ele era um maldito. Por isso Davi compôs esse salmo. Ele compôs esse salmo porque ele dizia: se eu fiz alguma coisa errada, o Senhor é minha causa, é minha justiça. Mas eu não fiz nada de errado para esse homem e ele está me amaldiçoando. O Senhor é a minha salvação. E às vezes a gente deu ouvido muitas palavras de maldição que chegaram até nós. Palavras de pessoas que nos amaldiçoaram, amaldiçoaram a nossa casa, amaldiçoaram a nossa vida. E a gente acabou acreditando, mesmo que a gente não fez nenhum mal àquela pessoa. E para vencer tudo isso, até mesmo se a gente fez algum mal, a melhor forma é dizer como Davi: o Senhor é minha salvação. Não há maldição contra aquele que está em Deus, contra aquele que serve a Deus, contra aquele que vive em Deus. Diga: eu sirvo ao Senhor. E se alguém me amaldiçoou, se alguém me amaldiçoou, Senhor, o meu defensor será o meu Deus. O meu defensor será o meu Deus. Ele será a minha justiça. Ele será a minha justiça. Diante desta maldição. Diante desta maldição. Se eu cometi algum Senhor, pecado, algum pecado, e que tornou a maldição para mim, que se tornou uma maldição para mim, Senhor, eu quero renunciar a este pecado, Senhor. Eu quero renunciar a este pecado, e Senhor. Quero entregar nas tuas mãos. E quero entregar nas quero pedir perdão, Senhor. Quero te pedir perdão, Senhor. Por esta situação. Por esta situação. Mas se alguém da minha família, em momento de raiva, querendo me culpar, ou justificar, e me amaldiçoaram, desejando toda a minha infelicidade para mim, que eu não prosperasse na vida, que eu não fosse feliz,
feliz, eu não fosse feliz, que a minha vida não desse certo, que a minha vida não desse que eu fosse um certo, fracassado, que eu fosse um fracassado, um derrotado. Hoje eu renuncio a estas palavras Hoje eu renuncio a estas palavras, que foram Senhor, guardadas no meu que coração, foram guardadas em meu coração. seja pelo meu pai, Seja pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha mãe, pelos meus pelos irmãos, meus irmãos, pelo um parente próximo, parentes próximos, ou aquela pessoa que eu convivi no meu ou com trabalho, aquela pessoa que eu convivi no ou meu mesmo que eu trabalho, namorei, ou mesmo que eu foram namorei, noivos, que foram noivos, ou mesmo casado, ou mesmo casado, que seja esposa. seja esposa. Eu renuncio Eu renuncio, todas as Senhor, palavras todas as palavras de maldição que foram lançadas contra de mim maldição que foram lançadas contra e na mim, minha e ignorância, na minha ignorância, na minha na ingenuidade. minha ingenuidade. Eu aceitei na minha Eu vida, aceitei na minha vida. não aceito mais, Não aceito mais, porque Senhor. é diante da justiça de É Deus porque é diante da justiça de que Deus eu coloco a minha que eu vida. coloco a minha vida. É o Senhor que fará justiça É o Senhor quem fará justiça. diante da minha vida, Diante da minha vida. diante dessas Diante situações. destas situações. Por isso eu entrego nas tuas mãos, Por Senhor. isso eu entrego em tuas mãos. Até Senhor. mesmo se eu falei mal do meu Até trabalho, mesmo se eu falei mal. se eu reclamei do meu trabalho, patrão, se eu reclamei do meu patrão. dos meus chefes, Dos meus chefes, daqueles que coordenam o meu trabalho, Aqueles que coordenam o meu trabalho. eu renuncio Eu renuncio. toda palavra maldita que saiu da minha Toda boca, palavra maldita que porque saiu falar da minha mal boca. é amaldiçoar. Porque falar mal é amaldiçoar. Se eu falei mal do meu Se eu salário, falei mal do meu da minha salário, casa, da minha casa, dos meus bens, dos meus bens, das pessoas que eu convivo, das pessoas que eu eu convivo, renuncio eu renuncio, toda Senhor, maldição, toda maldição, toda palavra maldita que saiu da minha toda boca, palavra maldita, que até saiu mesmo da as minha injustas, boca, até mesmo injustas, que possam ter saído da minha boca, possam ter saído não da sabendo minha da boca, verdade. não sabendo da Às vezes a gente verdade. acaba falando de alguém. Às vezes acabamos Eu falando quero de renunciar alguém. hoje. Eu quero renunciar hoje. Tudo que possa ter saído da minha boca, Tudo que possa ter saído da minha até boca. mesmo às vezes que eu fiquei com raiva de Deus, Às vezes que fiquei com raiva de Deus, com raiva da com igreja, raiva da igreja, dos padres, ou mesmo dos consagrados, ou mesmo dos e às vezes até amaldiçoei. e até amaldiçoei. Senhor. Eu não quero isso mais para minha Eu vida, não quero mais isso para minha vida. que eu achei que Deus não cuidava de mim, Eu achei que Deus não cuidava que não lembrava de mim, mais de mim, não lembrava mais de mim. e até mesmo com ódio, com E raiva. até mesmo com ódio, Eu pedi com raiva. auxílio ao Eu demônio, pedi auxílio ao inimigo, ocultismo, ao ocultismo, à macumbaria, à à macumbaria, feitiçaria, à feitiçaria, para resolver meus para problemas, resolver os meus a tomar problemas, passes, para tomar a buscar passes, no ocultismo, a buscar no em ocultismo, horóscopo, em horóscopo, em cartomantes, em cartomantes, em videntes, em videntes, respostas para mim. respostas para Eu mim. renuncio a Eu isto, renuncio porque a Deus isso. abomina quem pratica essas Porque Deus coisas. abomina quem pratica essas E eu hoje coisas. estou renunciando. E hoje estou renunciando. Porque às vezes no momento de Porque raiva, às vezes no momento de raiva, tristeza, de doenças, de enfermidades, de enfermidades, de incompreensões, de perseguição, de perseguição, a gente se sente um maldito. a gente se sente Eu não maldito. sou maldito. Eu não sou maldito. Eu sou um abençoado por Deus. Eu sou abençoada E peço por a Deus que abençoe a minha casa. E peço a Deus Que abençoe a o meu minha casa, trabalho, que que abençoe o meu salário, que abençoe a quem trabalha comigo, que abençoe quem que abençoe trabalha as pessoas comigo, que me amaldiçoaram, que abençoe as que o pessoas que me santifique, amaldiçoaram, que essas maldições transformem-se em que bênção, essas maldições se transformem em vida bênção, nova, em vida nova, em graça, em graça, em poder de Deus, em poder porque de Deus, é meu Deus que está comigo. que é meu Deus quem está comigo. E nada eu preciso temer. E eu não preciso É a temer. mão de Deus que está sobre a minha casa, de Deus que sobre a está minha sobre a minha família, casa, sobre a minha sobre saúde, a minha saúde, sobre a minha vida sobre financeira, a minha vida sobre o meu financeira, trabalho, sobre o meu sobre meus trabalho, bens. Eu te sobre os meus consagro, bens. Senhor, Eu te consagro, todas Senhor, estas coisas a todas Ti. essas coisas a Tudo Ti. que tenho e sou. Tudo que tenho e sou. Todas as minhas necessidades, Todas as minhas até mesmo a minha necessidades, saúde, até as mesmo a minha doenças, saúde, as doenças. até às vezes que eu achei que as doenças que chegaram a mim,
Pelas vezes que achei que as doenças que que chegaram era uma a mim, maldição. que era uma maldição. Não, eu quero que o sangue de Jesus lave também Quero que o sangue de Jesus me lave também. dessas situações Todas essas que situações, chegaram Senhor, até mim, de chegaram doenças até mim, genéticas, de doenças doenças genéticas, biológicas, doenças que foram biológicas, passando na nossa foram família, passando em de nossas mortes famílias, inexplicáveis, de mortes mortes inexplicáveis, violentas, de morte de violenta, suicídios, de suicídio, pensamentos de suicídios. pensamentos de Eu suicídio. renuncio, Senhor, Eu a renuncio, todo Senhor, espírito de morte, todo espírito de morte, violência, todo espírito de de violência, agressividade, de agressividade, até mesmo de separações, até mesmo de de separações, desquites, divórcios, divórcios, abandono do lar, abandono toda do maldição lar, de adultérios, toda maldição de adultério, até mesmo de abortos. de abortos. Eu renuncio da minha casa, Eu Senhor, renuncio, todas Senhor, estas maldições, todas essas maldições, porque eu quero ser um homem novo, eu quero ser uma mulher porque o Senhor nova. é minha causa e minha O salvação, Senhor é minha causa e minha é a minha salvação. libertação, A minha libertação. porque é o Senhor a minha defesa, É o Senhor a minha defesa, glória. a minha glória. é Ele que ergue a minha É cabeça, Ele que ergue a minha cabeça. Ele que está sobre mim e sobre a minha Ele que está casa. sobre mim e minha casa. Não tenho medo da multidão. Não tenho medo Não tenho da medo mais de multidão. pessoas. Não tenho medo de Mas pessoas. porque o meu refúgio é o O Senhor. meu refúgio Porque é as o palavras das pessoas Senhor. Que as palavras das não pessoas são nada diante de não Deus. são nada diante Nada de Deus. diante das promessas de Deus. Nada diante das promessas de Obrigado, Senhor, Deus. Obrigado, Senhor, por toda esta graça. toda esta graça. Levanta o seu braço e canta mais uma vez. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, 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 Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor.